aí direto no... Oi. Pode zerar. Senhores, confirmem presenças. Verificação de quórum. Senhores, verificação de quórum no painel. Pode tocar mais. Parecer, projeto de lei número 01/2018, parecer da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, autor Executivo Municipal, cria o Sistema Municipal de Cultura de Ilhéus, seus princípios, objetivo, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e das outras providências. Relator vereador Gerbes Moraes. Trata-se do exame da proposição contemplada no projeto de lei em epígrafe que pretende criar o Sistema Municipal de Cultura de Ilhéus, seus princípios, objetivo, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos e financiamento. A propositura esteve em pauta nos termos do regimento interno, sem receber emenda ou substitutivo. Decorrido o prazo de pauta, instruído o projeto, veio mesmo a nossa análise conclusiva, a fim de receber parecer quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurisdicial, bem como quanto ao mérito. Inicialmente, cabe dizer que os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça devem ser fundamentados na análise da adequada do projeto ao texto da Constituição Federal e Estadual, ao ordenamento jurídico, em especiais às leis nacionais, à lei orgânica do município e ao regimento interno. Urge ressaltar que o projeto incluso, ou seja, o Sistema Municipal de Cultura, determinará as políticas públicas para a área de cultura de Ilhéus. Ele apontará as obrigações da Prefeitura e garantirá os chamados direitos culturais do cidadão. O papel do Estado no campo da cultura vem sendo repensado à medida que a sociedade reconhece e cobra seus direitos culturais, passando a exigir do governo políticas que assegure esses direitos. Com isso, as políticas públicas de cultura, junto com uma nova estrutura administrativa, vem sendo pensada e formulada a partir de uma nova concepção, buscando incorporar os novos valores e responder às novas demandas da sociedade. Outro sim, entende este relator que o Poder Executivo deverá explicitar no presente projeto qual o órgão municipal que objetivamente irá compor e coordenar o Sistema Municipal de Cultura, bem como para título didático e prática, possa, no capítulo 3º da estrutura e seção 1ª do componente, especificar quais componentes efetivamente exercerão a função de coordenação. 2. Instância de articulação, pactuação e deliberação. 3. Instrumentos de gestão. Não se quer aqui vedar a implantação, mas sim definir que esta se faça respeitando a técnica legislativa correta, bem como aos princípios constitucional da legalidade,
devido ao processo legal e ao princípio constitucional implícito da razoabilidade. Para tanto, as comissões acrescentam a seguinte emenda ao projeto original. Artigo 3º. Integram o Sistema Municipal de Cultura. 1. Coordenação. Letra A. Secretaria Municipal de Cultura, SECUT. 2. Instância de articulação, pactuação e deliberação. Letra A. Conselho Municipal de Políticas Cultural. 3. Instrumentos de gestão. Letra A. Plano Municipal de Cultura. Letra B. Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. Letra C. Sistema Municipal de Informação e Indicações Culturais. Letra D. Outros que venham a ser constituídos, conforme regulamento. Estas são as correções que a comissão entende serem necessárias. Assim, com as correções acima, o projeto de lei número 01/2018, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Ilhéus, seus princípios, objetivo, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e de outras providências, pode ser aprovado, incluindo-se a emenda supramencionada. É o parecer. Vereador presidente Gerbes Moraes. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 01/2018 cria o Sistema Municipal de Cultura de Ilhéus, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Sistema Municipal de Cultura no âmbito do município de Ilhéus, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura integra o Sistema Nacional de Cultura e se constitui no principal articulador, no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismo de gestão compartilhada com os demais entes federados e sociedade civil. Em discussão, artigo número 1. Em discussão, artigo número 1 e parágrafo único. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 2º. A política municipal de cultura estabelece o papel de poder público municipal na gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os municípios e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura Municipal de Ilhéus com a participação da sociedade no campo da cultura. Segundo. Em discussão, artigo 2º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 3º. Deve o poder público municipal promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício no âmbito do município de Ilhéus. Em discussão, artigo 3º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 4º. A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratado como uma área estratégia para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz no município de Ilhéus. Em discussão, artigo 4º, em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 5º. Responsabilidade do poder público municipal, com a participação da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural, material e imaterial do município de Ilhéus, estabelecendo
condições para o desenvolvimento da cadeia produtiva econômica da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural. Artigo 5º. Em discussão, artigo 5º, em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 6º. Cabe ao Poder Público Municipal planejar e implementar políticas públicas para, inciso 1º, assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos com plena liberdade de expressão e criação. Inciso 2º, democratizar e promover o amplo acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3º, contribuir para a construção da cidadania cultural. Inciso 4º, reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais presentes no município. Inciso 5º, combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza. Inciso 6, promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural. Inciso 7, qualificar e garantir a transparência da gestão cultural. Inciso 8, democratizar os processos decisórios, assegurando participação, controle e monitoramento social. Inciso 9, estruturar e regulamentar a economia da cultura no âmbito local. Inciso 10, consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento sustentável. Inciso 11, intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais. Inciso 12º, contribuir para a promoção da cultura da paz. Em discussão, artigo 6º e seus incisos. Em discussão, artigo 6º e seus incisos. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 7º. A atuação do Poder Público Municipal no campo da cultura não se contrapõe ao setor privado, com o qual deve, sempre que possível, desenvolver parcerias e buscar a complementação das ações. Em discussão, artigo 7º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 8º. A política cultural deverá estabelecer uma relação estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas de educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência, tecnologia, esporte, lazer, saúde e segurança pública. Em discussão, artigo 8º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Aliás, o 7º, não é isso? Não, 8º. 8º. Artigo 9º. Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e execução, deverão considerar os fatores culturais e, na sua avaliação, critérios com liberdade política, econômica e social, oportunidades individuais de saúde, educação, cultura, produção, criatividade, dignidade pessoal e respeito aos direitos humanos, conforme indicadores sociais. Em discussão, o artigo 9º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 10º. Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos os municípios o pleno exercício de direitos culturais, entendidos como, inciso 1º, o direito à identidade e à diversidade cultural. Inciso 2º, livre criação e expressão. Inciso 3º, livre acesso. Inciso 4º, livre difusão. Inciso 5º, livre participação nas decisões de políticas cultural através dos fóruns pertinentes. Inciso 6º, direito autoral. Inciso 7º, direito a intercâmbio cultural nacional e internacional. 10º, incisos. Em discussão, o artigo 10º e seus incisos. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 11. O Sistema Municipal de Cultura implementará suas ações, levando em conta a concepção tridimensional da cultura, simbólica, cidadã e econômica,
como fundamento da política municipal de cultura. 11. Em discussão, artigo 11º. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 12º. A dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural do município de Ilhéus, relativo aos modos de fazer, viver e criar, ao conjunto de artefatos, textos e objetos, aos produtos mercantilizados das indústrias culturais, às expressões espontâneas, informais, aos discursos especializados das artes e dos estudos culturais e ao sistema de valores e crença dos diversos segmentos da sociedade, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais inclui, assim como os demais dispostos nos artigo 3º da Lei de número 12.365, de 30 de novembro de 2011. Inciso 1º, arte e educação. Inciso 2º, arte visual. Inciso 3º, artesanato. Inciso 4º, audiovisual. Inciso 5º, bibliotecas. Inciso 6, capoeira. Inciso 7, cinema. Inciso 8, circo. Inciso 9, dança. Inciso 10, economia criativa. Inciso 11, festas públicas. Inciso 12, fotografia. Inciso 13, gastronomia. Inciso 14, manifestações culturais de gênero. Inciso 15, manifestações culturais de orientação sexual. Inciso 16, manifestações culturais etárias. Inciso 17, manifestações étnico-cultural. Inciso 18, memória. Inciso 19, música. Inciso 20, teatro. Inciso 21, literatura. Em discussão, 12 incisos. O 12º, artigo 12º e seus incisos em discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 13º. Cabe ao Poder Público Municipal promover diálogo interculturais nos planos locais, regional, nacional e internacional, considerando as diferentes concepções de dignidade humana presente em todas as culturas, com instrumentos de construção da paz, modada em padrões de coesão, integração e harmonia entre os cidadãos, a comunidade, os grupos sociais, os povos e nações. 13º. Em discussão, artigo 13º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 14º. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e deve se construir numa plataforma de sustentação das políticas culturais. Em discussão, artigo 14º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 15º. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar o pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos, promovendo o acesso universal à cultura por meio do estímulo à criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta de formação, da expansão dos meios de difusão, da ampliação das possibilidades de fruição e da livre circulação de valores culturais. Em discussão, artigo 15º, em discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 16º. O direito à identidade e à diversidade cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal por meio de políticas públicas de promoção e proteção do patrimônio cultural do município, de promoção e proteção das culturas indígenas, populares e afro-brasileiras, e ainda de iniciativas voltadas para o reconhecimento e valorização da cultura de outros grupos sociais, étnicos e de gênero.
Em discussão, artigo 16º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 17º. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurada pelo poder público municipal com a garantia da plena liberdade para criar, fruir e difundir a cultura e de não ingerência estatal na vida criativa da sociedade. Em discussão, artigo 17º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 18º. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurada igualmente às pessoas com deficiência, que deve ter garantida nas condições de acessibilidade e oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual. Em discussão, artigo 18º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 19º. O estímulo à participação da sociedade nas decisões de políticas cultural deve ser efetivado por meio de criação e articulação de conselhos paritários com os representantes da sociedade democraticamente eleitos pelo respectivo segmento, bem como da realização de conferências e da instalação de colegiados, comissões, câmaras e fóruns. Em discussão, artigo 19º. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 20º. Cabe ao poder público municipal criar condições para o desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte de oportunidade de geração de ocupação produtiva e de renda, fomentando a sustentabilidade e promovendo a desconcentração dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais. Em discussão, artigo 20º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 21º. O poder público municipal deve fomentar a economia, cultura como, inciso 1º, sistema de produção materializado em cadeia produtiva, num processo que envolve as fases de pesquisa, formação, produção, difusão, distribuição e consumo. Inciso 2º, elemento estratégico da economia contemporânea em que se configura como um dos segmentos mais dinâmico e importante fator de desenvolvimento econômico e social. Inciso 3º, conjunto de valores e práticas que tem como referência a identidade e a diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar modernização e desenvolvimento humano. Em discussão, artigo 21º. Em discussão. E seus incisos. E seus incisos. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 22º. As políticas públicas no campo da economia, da cultura, devem entender os bens culturais como portadores de ideias, valores e sentido, que constituem a identidade e a diversidade cultural do município, não restritos ao seu valor mercantil. Em discussão, artigo 22º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 23º. As políticas de fomento à cultura devem ser implantadas de acordo com as especificidades, de acordo de cada cadeia produtiva. Em discussão, artigo 23º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 24º. O poder público municipal deve apoiar os artistas e produtores culturais atuantes no município para que tenham assegurado o direito autoral de suas obras, considerando o direito de acesso à cultura por toda a sociedade. Em discussão, artigo 24º. Em discussão.
Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 22º. O Sistema Municipal de Cultura se constitui no instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas, bem como de informação e formação na área cultural, tendo como essência a coordenação e cooperação intergovernamental, com vista aos fortalecimento institucional, a democratização dos processos decisórios e a obtenção de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade na ampliação dos recursos públicos. Em discussão, artigo 25º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 26º. O Sistema Municipal de Cultura se fundamenta na política municipal de cultura expressa nesta lei e nas suas diretrizes, estabelecida no Plano Municipal de Cultura, para instituir um processo de gestão compartilhada com os demais entes federativos da República Brasileira, União, Estado, municípios e Distrito Federal, com suas respectivas políticas e instituições culturais e a sociedade civil. Em discussão, artigo 26º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 27º. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura, que deve orientar a conduta do governo municipal, dos demais entes federados e da sociedade civil nas suas relações com parceiro e responsável pelo seu funcionamento são: inciso 1º, diversidade das expressões culturais; inciso 2º, democratização e amplo acesso aos bens e serviços culturais; inciso 3º, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais. Espera aí. Em discussão... Espera aí, deixa eu ver aqui se tem. Segue ainda. Inciso 4º, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5º, integração e interação nas execuções das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. Inciso 6, complementariedade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7º, transversalidade das políticas culturais. Inciso 8, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9, transparência e compartilhamento das informações. Inciso 10º, democratização dos processos decisórios, com participação, controle e monitoramento sociais. Inciso 11º, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações. Inciso 12º, ampliação progressiva dos recursos contidos no orçamento público para a cultura. Em discussão, artigo 27º e seus incisos. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 28º. O Sistema Municipal de Cultura tem como objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade civil e com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais no âmbito do município. Em discussão, o artigo 28º. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 29º. São objetivo específico do Sistema Municipal de Cultura, inciso 1º, estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural. Inciso 2º, assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área de cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e bairros do município. Inciso 3º, articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo de desenvolvimento sustentável no município. Inciso 4º,
promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições municipais para formação, capacitação e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros e humanos disponíveis. Inciso 5º, criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvida no âmbito do Sistema Municipal de Cultura. Inciso 6º, estabelecer parceria entre os setores público e privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura. Em discussão, o artigo 29º, em discussão, o 29º e seus incisos. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Senhor presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, vereador Macrise. Em relação ao artigo 30, a questão de ordem é no seguinte sentido. Primeiro, que o artigo 30 é a emenda que as comissões fizeram, fazendo uma adequação ao texto. Então, nós já votamos a emenda, então automaticamente a gente suprime aí. Porém, chama a atenção e peço a concordância do presidente das comissões